Olá, muito boa noite a todos vocês. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a mais uma live, a mais uma terça-feira incrivelmente abençoada, mais uma semana de live, mais uma semana de lutas, mais de vitórias para mim e para você. Tenho certeza que está sendo uma semana incrível e se não está sendo ainda, você vai fazer ser porque ainda dá tempo. É isso aí, sejam todos bem-vindos. Quem ainda não conhece o nosso canal, quem ainda não segue, se puder, siga o canal, ative lá o sininho das notificações, nos acompanhe no LinkedIn, a gente também tá no YouTube e no Instagram. Gente, mais uma terça-feira, estou eternamente grato, imensamente grato. Mais uma terça a gente está com um tema aqui incrível, com um profissional com extrema expertise para falar sobre o assunto. A gente papeou um tempo antes, tentando marcar essa live, a agenda dela não tinha nos permitido, mas conseguimos hoje, ela está aqui com a gente, a Luísa. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Luísa. Boa noite, Thiago. Boa tarde, quase boa noite, né? Nessa terça-feira iluminada aí, como tu bem disse. É um prazer estar aqui contigo. Quero agradecer o convite aí, né? Já de antemão, fiquei muito honrada e muito feliz. Que bom que a gente pode estar aqui falando sobre um assunto tão importante e que, para mim, é a menina dos meus olhos. É verdade. Confesso que foi difícil conseguir a agenda com você, você sabe disso, não me engane. Mas é isso, né? Profissionais de performance têm agenda extremamente lotada, principalmente uma profissional como você, que auxilia, que colabora, que coopera para que profissionais se recoloquem no mercado. Então, você vai ter que trabalhar quando as pessoas puderem, você vai ter que se adequar às necessidades, né? E assim, é o teu trabalho, mas você acaba respirando isso, trazendo para a tua vida pessoal, você acaba vivendo, você vai compartilhar um pouco disso com a gente. Obrigado por ter aceito o convite e a gente está aqui. Imagina, é uma honra para mim falar sobre recolocação profissional, é algo que eu gosto muito de fazer. É verdade, nem sempre a agenda nos permite, tanto quanto a gente gostaria, ao menos, né? Nos bastidores eu ainda comentava contigo, nossa, preciso fazer mais live, preciso gravar mais conteúdo, porque é tão importante, é tão bacana quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue dividir conhecimento, e muitas das vezes eu vejo que uma orientação já faz total diferença para quem está buscando uma recolocação. Às vezes o cara está errando ali no detalhe, e quando a gente traz uma estratégia, traz uma orientação, já muda o jogo e a gente começa a ver os resultados, né? Então, estou muito feliz de novo, quero te dizer de estar aqui. Boa noite a todos também, né? Eu vi que o pessoal já está colocando boa noite ali também. Obrigado a todo mundo que está colaborando aí. Mande suas perguntas, suas dúvidas. Luísa, começa falando para a gente da onde você é, hoje, por que você escolheu trabalhar com recolocação profissional. Não é fácil. Eu admito para você que eu acredito que trabalhar com vendas é mais fácil, tá? Então eu queria que você compartilhasse com a gente aí essa opção sua, como fez, como foi. Entendi. Bem que vendas também é desafiador, né? Mas como para vendas, eu acredito muito que a gente tem que ter um pouco na essência esse amor, essa paixão, né? Por levar algo, porque quem vende também leva algo de bom para as pessoas, né? E está muito relacionado a isso. Mas assim, vou contar um pouquinho de forma resumida assim, a minha trajetória. Eu iniciei na área financeira. Eu fiz uma transição, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Eu fiz uma transição a 2015, e no meio da minha transição, no início, né, da minha transição, na verdade, a empresa onde eu trabalhava na área financeira, eu coordenava o setor administrativo e financeiro de uma construtora, que tinha uma filial aqui em Porto Alegre. E ela entrou em recuperação judicial e a gente fez toda a desmobilização e eu acabei ficando desempregada no meio de uma transição de carreira, né? Porque nessa movimentação eu recebi a incumbência de cuidar do RH. E eu me apaixonei pela RH. Nunca imaginei que fosse gostar, né? Quando me disseram assim, vai assumir a partir de hoje o RH. Eu, puxa vida, né? Mais isso ainda. Mas fui gostando, fui entendendo, fui estudando e decidi ali naquele momento, né, fazer uma transição para a área da RH. E a construtora acabou fechando, né, aqui, mas eu confesso que a minha saída, ela aconteceu um pouco antes do que eu previa. E eu... por ingenuidade, até hoje compartilhei no post, né? Por ingenuidade, falta de conhecimento, 2015, eu não tinha nem currículo, né? E estava fazendo a transição para a área da RH, estava pensando, estava estudando, né? Tudo era muito novo, assim, para mim. E aí me vi desempregada
e comecei a estudar para me recolocar no meio dessa transição. Eu já ocupava um cargo de liderança, então acabou que a minha recolocação foi um pouco mais desafiadora. E foi aí que a recolocação profissional brilhou meu olho. Porque à medida em que eu ia estudando, buscando estratégias, entendendo como funcionava esse novo jeito de buscar emprego, né? Porque eu nunca havia ficado um tempo desempregado. Eu sempre acabava recebendo convite, ia de um emprego para o outro. Mas, pela primeira vez na vida, né? Já trabalhando desde os 15 anos de idade, pela primeira vez da vida, fiquei 5 meses buscando uma recolocação. E nesses 5 meses eu vivi, né, altos e baixos ali, já desacreditando, acreditando que o problema era comigo. E à medida em que eu fui entendendo a dinâmica e me aperfeiçoando, eu fui pensando assim, poxa, quanta gente precisa saber disso. Se eu tivesse olhado para a minha empregabilidade, se eu tivesse sido mais estratégica, eu possivelmente não estaria passando por isso dessa forma, né? E quem já ficou buscando uma recolocação sabe o quanto é desafiador, o quanto é angustiante, é um dia depois do outro, né? A gente está ali no objetivo o tempo inteiro sendo avaliado, que causa um desconforto, né, naturalmente. Foi aí que surgiu meu interesse pela recolocação. Mas eu fiz a transição para RH, hoje eu sou consultora de RH, na RHF Talentos. Eu tenho uma unidade aqui, então a gente tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, subsistemas de RH, a gente atua com empresas, né, ajudando. Então eu gosto de dizer, Thiago, que eu acabo vivenciando os dois lados do balcão, né? Tanto o lado de quem está buscando uma recolocação, quanto o lado de quem está buscando um talento. E as duas atuações acabam se complementando e deixando esse viés, né? Esse olhar, esse amor ainda mais forte. Porque não tem nada melhor do que receber aquela mensagem, né, do nosso cliente dizendo, olha, consegui, tá aqui, né, deu certo. Ou eu estou muito mais tranquilo para participar de uma entrevista, eu entendi como funciona a automação no processo seletivo. Como eu te disse no início da live, às vezes um detalhe, né, uma estratégia faz toda a diferença para aquele profissional. E ainda mais nessa época de automação de processos seletivos, né? Muda tudo, é verdade. Pô, legal, bacana. Na realidade, numa diversidade, num problema, numa situação ímpar que você falou, meu, agora eu preciso redirecionar, né? Pegar o GPS e vamos mudar aí o direcionamento, né? É importante a gente citar que o importante não é a velocidade, né, com que você muda, mas realmente alinhar a rota que você quer seguir, né? E isso acontecer. Poxa, bacana. Tá vendo? A gente vê hoje uma profissional de performance como você, e aí não imagina o que lá atrás teve que passar e aprender para chegar, né? É verdade. E sabe que eu acredito muito que os resultados que eu tenho hoje com os meus clientes, eles são muito... Eu devo muito a essa experiência que eu passei. Porque uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é quando a gente já vivenciou. Então, quando um profissional chega para mim e fala assim, nossa, não tem nem currículo. Ou eu tenho um perfil no LinkedIn, mas eu nunca entro. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Então, o olhar não é de julgamento. O olhar é de acolhimento. E vamos, porque tem saída, né? Tem uma luz aí no fim desse túnel. A gente precisa começar a olhar para isso, começar a agir, começar a colocar as estratégias em prática. Eu acredito que isso acaba contribuindo muito, sabe? Essa vivência acaba contribuindo muito para os resultados. E claro, né, Thiago, como todas as áreas, tu bem sabe, é aperfeiçoamento contínuo, é buscar as melhores práticas, é buscar entender as novidades, estar atento, né, às novidades, mas sim, da diversidade eu acredito que saem projetos incríveis, né, desde que a gente não desista. Show. É importante citar que você é top voice, né? LinkedIn. A gente tem que citar porque é um trabalho que, assim, tem muita gente que faz muita coisa, que entrega muito material, muito conteúdo de qualidade, mas ainda não tem o selo. Então, assim, quando você atinge o selo, é que realmente é um reconhecimento por parte da plataforma, não é um algoritmo, eu sei, conheço o time do LinkedIn, tem uma galera pesada lá da Marcela, o time lá, o pessoal vem para analisar mesmo e ver se realmente o teu material, o teu conteúdo é relevante, se faz sentido para as pessoas, né? Então, isso é muito bacana. Isso só valida, só dá o check de que você está mesmo no segmento, que você
tem aí o chamado aí para melhorar a vida das pessoas e direcionar elas. E é o que você falou, um ajuste, um direcionamento muda tudo, né? Muda o jogo, é verdade. E tu sabe, assim, que olhando para minha trajetória, é tão legal esse bate-papo, porque também faz a gente refletir um pouco e olhar para trás, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo LinkedIn. Hoje o LinkedIn acabou se tornando a minha principal ferramenta de trabalho, né? Mas nem sempre foi assim. Então, eu digo, eu tinha um ranço de LinkedIn. Eu não gostava de LinkedIn. Quando eu atuava no financeiro, eu era aquela... Nos meus treinamentos, eu digo que tem alguns tipos de usuários do LinkedIn, né? O fantasma, o sumido, a estratégica, né? Quando já está mais avançado. Mas a gente geralmente começa ali pelo sumido, pelo fantasma ou desligado. Enfim, eu era tudo isso e mais um pouco. Eu criei minha conta no LinkedIn em 2013. E foi só em 2015, quando eu precisei, que eu resolvi atualizar, que eu resolvi entender, né? Por dois motivos. Primeiro, porque eu queria entrar na área do RH e eu percebia que essa ferramenta, por óbvio, em 2015 já era uma das principais ferramentas, né? Ali para a área do RH, estar presente e tudo mais. Mas daí pela necessidade da minha recolocação. Então, eu comecei do zero no LinkedIn. E hoje, né, recentemente, agora em janeiro, ter recebido o selo de Top Voice foi algo, assim, muito surreal para mim, na verdade, né? Porque por mais que estivesse fazendo um trabalho, como tu disse, é uma plataforma de gigantes, né? Tem muita gente boa produzindo muito conteúdo bom. O selo é um indicador, estamos no caminho, né? Eu vejo dessa forma. Mas especialmente, dada a minha trajetória, dado o meu histórico com o LinkedIn, né, do ódio, até vou criar algum conteúdo assim, né, do ranço ao selo Top Voice, teve, claro, né, uma plantação aí, um entendimento, estudar a rede, me adaptar de novo também pela necessidade, mas daí a necessidade foi me trazendo a curiosidade, que foi me trazendo o carinho, e hoje o LinkedIn, para mim, é minha terra, né? Eu acordo, quando eu sento para trabalhar, é a mesma coisa que o compromisso de olhar um e-mail, eu tenho o compromisso de olhar o LinkedIn, responder os contatos e criar essa rede de conexões, que, aliás, foi como a gente se conheceu, né? Através do LinkedIn ali das conexões, né? Exatamente. É uma falha o profissional achar que é uma agência de empregos digital, né? Porque, na verdade, são essas conexões, esse caminhar dentro da rede que quando você precisar e levantar a mãozinha, estou em processo de open work, estou aberto a trabalho, aquele momento é onde você vai receber um monte de mensagem e você não vai saber quem você responder. Me manda o currículo, anota meu e-mail, posso te ligar? E aí você fala, meu, que louco. Então é isso, é essa conexão e essa trajetória que fazem isso. Mas quando a pessoa não mexe e de repente fala, opa, agora eu preciso procurar um emprego, ela vai demorar aquele período de maturação do perfil para se conectar. Então é aí onde mora o problema. E vai falar assim, eu não consigo emprego. Então não é isso. É colocar hoje, apresentar hoje o que você tem feito, o que você vai fazer. Eu vi que você colocou você coloca uns depoimentos do pessoal, de clientes, honrando o cliente, falando sobre a satisfação. Isso traz segurança para quem quer procurar um profissional para indicar a recolocação como vocês. Isso também mostra que existe um trabalho acontecendo. Então, assim, é muito bacana. Mas alguns despertam mais cedo, outros despertam, uns pelo amor, outros pela dor, né? Exatamente. E às vezes a dor, como no meu caso, se transforma em amor, né? Mas é justamente sobre isso, né? E quando a gente marcou de fazer essa conversa, de fazer essa live, eu pensei assim, nossa, o tema recolocação é super amplo, né? Sim. E não lembro de ter feito uma live com esse tema, recolocação profissional, dessa forma ampla, porque geralmente é mais nichado, né? Geralmente a gente fala assim, vamos falar sobre LinkedIn, ou vamos falar sobre entrevista, ou vamos falar sobre automação. E quando a gente falou assim, recolocação profissional, a primeira coisa que me veio assim na cabeça foi o quanto é importante começar do começo, né? O quanto é importante a gente trazer assim, quero me recolocar, mas antes de eu buscar uma recolocação, antes de eu precisar, como a Luísa precisou, né? Eu vou fazer o quê? Parar, entender, né? O meu momento profissional, entender se aquilo mesmo que eu quero fazer, que eu amo fazer, que eu quero continuar fazendo profissionalmente, e aí pensar nas possibilidades de me posicionar. O LinkedIn é uma ferramenta para isso, mas primeiro eu preciso ter o autoconhecimento. E eu percebo que muitas pessoas acabam não aproveitando, não tirando tanto o proveito de todos os recursos do LinkedIn,
justamente porque elas não pararam para pensar, né, em qual é o seu objetivo em termos de carreira. E aí, quando eu vejo assim, bom, meu objetivo em termos de carreira é esse. Como que eu vou chegar nesse objetivo? Eu vou precisar estudar, eu vou precisar ser reconhecido no mercado de trabalho. Opa, ser reconhecido no mercado de trabalho, qual é a ferramenta que eu posso utilizar? Aí o LinkedIn faz sentido, ele conecta, né? Ele vai ser o condutor, vai ser uma das ferramentas, e aí vai fazer total sentido para que se o profissional fique buscando uma recolocação, aconteça o que tu acabou de falar. Né? Eu coloquei o selo Open to Work, eu já tenho uma rede de conexões forte e as pessoas vão querer me ajudar. Elas vão querer entender, poxa, Thiago, mas né, o que tu tá buscando? Fala mais para mim, me manda o teu currículo e tal. Porque tu já construiu isso. E foi orgânico, né? Foi orgânico, essa construção acabou sendo orgânica. Mas o primeiro ponto, no meu entendimento, é onde a gente está nesse momento da nossa carreira, né? Para onde a gente quer ir e olhar o LinkedIn como essa. O LinkedIn e outras tantas ferramentas, né? Como um currículo, como o próprio repertório para participar de uma entrevista, como ter, por exemplo, uma pasta no computador com os seus resultados. Eu não tinha isso. E aí eu me perguntava quais foram os meus resultados. Aí a gente fica, né? Teve uma vez que... Mas será que isso conta? Será que não conta? E no momento da recolocação, é o momento que a gente está mais frágil, normalmente, né? Sim. E aí a gente já começa a acreditar que aquilo tudo não era tão resultado assim, né? A gente já começa a pôr em xeque nosso valor profissional. Eu vejo muitos profissionais que chegam para mim assim. Eu venho de alguns pontos, eu venho de um 2023, onde eu estive com alguns profissionais, Rio de Janeiro, diversos estados, Pernambuco, enfim. Alguns também sobre carreira, posicionamento. Uma coisa que me marcou bastante foi o sentido do... só para a gente entender, eu já vou chegar no que eu quero. Quando a gente está num barco, a nossa visão, nosso prisma do horizonte, da terra, da ilha ali, onde está chegando, é um. E quando você está desempregado no mar, lá, dando braçadas para não se afogar, para não morrer, é outro. Até quem te enxerga de longe te vê de um posicionamento diferente. Então, assim, teu valor como profissional é outro. É assim, você está se afogando, qualquer boinha que ameaçarem jogar, você vai abraçar. Sendo do teu segmento, sendo do teu nicho. Então, assim, é o que nos preocupa. As pessoas esperam caírem, né, do barco para aí elas falarem, peraí, agora deixa eu ver se eu tenho força para nadar, ou às vezes até, deixa eu ver se eu sei nadar. Então, assim, é um posicionamento que a gente viu. E quando você fala, Luísa, sobre a gente saber, a gente entender nossa atual situação hoje, onde a gente está, isso eu até tenho exemplo e falo muito sobre você vai chamar um Uber. Você consegue chamar um Uber sem você dar um endereço do local que você está? Então, assim, para a gente poder ir para algum lugar, a gente precisa saber onde a gente está. E aí sim a gente consegue agora ter uma visão, um direcionamento e falar, peraí, onde eu quero chegar? Qual é a meta? Qual o prazo? Quando eu vou fazer? Então a gente precisa saber. Isso que você falou é fundamental, né? É se conhecer como profissional. E a pasta que você falou, eu tenho algo assim, semelhante também, onde eu analiso, porque os dados que a gente não consegue ali captar e juntar, a gente não consegue analisar. Então, o que você não enxerga aqui, você não analisa. Quando você põe um gráfico, a tua evolução salarial, a tua evolução profissional, de quanto em quanto tempo você é promovido ou muda de cargo, isso é que vai definir, isso que vai definir assim, eu preciso melhorar ou não preciso melhorar, ou preciso segurar o pé, ou preciso acelerar. E é exatamente o que você falou, né? Saber exatamente qual que é o teu momento, saber quais são os teus gaps, porque a gente sempre vai ter, né? A gente sempre vai estar buscando algo, e para atingir esse algo, geralmente vão aparecer gaps, oportunidades para que a gente se desenvolva, e potencialidades do perfil. É algo que a gente fica muitas vezes no piloto automático. E eu vejo profissionais, e eu já fui uma profissional assim, que performa muito, que entrega muito, mas que olha só para o CNPJ da empresa. E acaba se boicotando, acaba se sabotando, né? Seja porque não quer olhar, ou seja porque fica ali envolto em no furacão do dia a dia, né? São tantas atividades, tantos compromissos, mas
uma das coisas que eu digo assim, ó, assuma o protagonismo da sua... Seja estratégico, sim, com as demandas da empresa, é para isso que a gente é pago, né? E é tão bom fazer boas entregas, evoluir, mas também esteja atento ao teu CPF, à tua carreira, porque isso é fundamental. Então, não deixar de se desenvolver, não deixar de olhar o mercado, não deixar de desenvolver um network, como tu bem disse, não se deixar para depois, porque o depois pode ser logo amanhã. E aí, o que acontece? A gente tem que começar do zero, né? E aí a gente aceita o que vem, a gente não se coloca no papel de negociar, porque o boleto vai vencer e eu não me preparei, talvez, financeiramente. E aí, muitas coisas acabam acontecendo que interferem até na nossa autoestima profissional, né? Na nossa autoeficácia, na nossa segurança para uma entrevista de emprego, porque eu já cheguei ali no meu limite, né, financeiro, e eu preciso muito dessa vaga. Enfim, aí o barco vai afundando, né? E a gente fica ali rezando para que alguém salve a gente, né? Quando, na verdade, a gente consegue, através de ações, prever essas incontingências e ter o nosso próprio bote salva-vida, aproveitando aí a tua metáfora, né? Ter ali embaixo do braço teu bote salva-vida, olha, se deu problema aqui, eu vou por esse outro caminho, eu tenho um plano B. Eu construí isso, é bem importante, né, Thiago? É um colete inflável, pode ser, né? Você aperta pode aqui. Pode ser, perfeito, aperta, mas... Você aperta, ele infla e né? Vai te dar um respiro por alguns meses, né? Então você consegue ver o que você vai fazer, né? E aí, na verdade, né, Lu, quando acontece isso, quando você precisa, mas não, você tem a condição e chega no momento, você acaba não precisando, né? Exato, porque aí as coisas acontecem de forma automática. Mas vamos lá, daqui a pouco, aí quem está nos assistindo aí, e eu também já quero me meter aqui nos comentários, fica à vontade, né, Thiago, para nos mandar perguntas, porque a gente pode aqui responder. Mas já aconteceu. Vamos pensar assim, poxa, a Luísa e o Thiago aí estão falando do antes, mas comigo eu já estou aqui buscando uma recolocação, tá tudo bem, o que eu vou fazer a partir de agora, a partir de hoje, né? Primeira coisa, antes de mais nada, faça uma pesquisa de mercado. Olhe para a sua posição, para o seu cargo e olhe para o mercado, para entender, de novo, aonde você está no meio disso tudo. O que falta? Porque eu estou me aplicando a vagas e eu vejo muitos profissionais assim, eu quero me aplicar a vagas, mas eu posso tanto para uma posição de coordenador, mas aceito de analista. E uma vez eu fui gerente já também, então também pode ser no segmento tal ou no Y. Claro, porque ele está precisando e tudo bem, pode ser realmente. Só que quando a gente começa a jogar para todos os lados, o resultado acaba se dissipando, né? A energia que a gente coloca fica muito espalhada e a gente acaba não tendo resultados. Então, escolher a área, entender o mercado, ver onde que tu te encaixa melhor nesse mercado, ou qual o movimento que tu vai ter que fazer para buscar aquela oportunidade que tu quer. E aí, sim, a partir disso, tu vai começar as ações práticas. Então, assim, não é assim, hoje fui desligado, amanhã já faço um currículo, já saio esperando esse currículo. Não aconselho que faça isso, né? Eu aconselho que olhe para si, se entenda nesse mercado, faça pesquisas, converse com pessoas, entenda essa dinâmica, veja quais são os gaps do perfil, para aí, então, faça a sua linha do tempo, né? Para aí, então, com base nisso, começar a pensar numa construção de currículo, porque o teu currículo vai ser construído de uma forma muito mais eficaz se tu tiver feito esse tema de casa, né? Se não sair ali lembrando de tudo e colocando qualquer coisa ali no currículo, né, Thiago? E esse momento aí de sair desesperado bolando um currículo que nem tinha ainda, é algo que te coloca na condição de estar no meio do oceano sem aquela boia, né? E aí você começa, né? O que vier, até um pedaço, vem um tronco, se abraça e fala, não, ele vai boiar. E daqui a pouco ele afunda com você, porque ele só estava boiando porque estava sozinho. E é bem complicado. E quando você fala de não ter um currículo, as pessoas às vezes têm medo ou receio de criar um currículo, você não está prevendo nada e você não é medo, né, Luísa? Na verdade, é legal até para você fazer essa linha de entender, deixa eu ver onde eu estava e onde eu cheguei. Nossa, quanta distância em um curso, quanta distância em
pô, eu preciso fazer alguma coisa. Então, de repente, serve até para uma autoanálise ali e falar, eu acho que tô precisando voltar a estudar, tô precisando me atualizar. Então, serve para você bolar isso, né? Exatamente, por mais que não tenha, não tenho, estou muito bem aqui, obrigada. Eu atendo clientes, eu atendo profissionais que estão muito bem dentro das empresas, gostam de estar nas empresas que estão, tem ali uma perspectiva de crescimento, mas eles têm o que eu chamo de kit básico de sobrevivência, até já que a gente está, né? Mas eu chamo mesmo desde sempre de kit básico de sobrevivência, que é currículo e LinkedIn em dia, né? Eu gosto de dizer assim, o currículo ele vai contar a história. O que foi, né? O que já passou, os seus resultados pelas empresas que tu passou. E o LinkedIn, ele tem um poder muito grande de mostrar o teu potencial, de mostrar os projetos que tu está envolvido, de mostrar o teu posicionamento, de mostrar como que tu interage com a rede, né? Então, um recrutador, vamos pensar, ele entra no teu LinkedIn, ele consegue saber mais quem é o Thiago do que simplesmente o currículo, né? Verdade. Que também é importante. Uma outra coisa que me ocorreu aqui, e para isso a gente não precisa estar buscando uma vaga, né? É importante que tu tenha isso, porque é oportunidade. E dificilmente para ti uma baita antes de 3 meses. Não, dificilmente isso vai acontecer. Geralmente o desligamento vem de uma forma, muitas vezes, inesperada, né? Algumas empresas até trabalham ali com feedback, então mais ou menos a pessoa já sabe, né? Teve oportunidades para corrigir, para não performou. Olha, acredito que eu vou ser desligado. Agora, muitas das vezes, eu atendo profissionais que estavam há anos e que mudou alguma diretriz, né? A gestão e acabam sendo desligados, né? Inclusive, eu atendi uma profissional que ela estava 12 anos numa mesma empresa e ela foi desligada em 10 minutos. 10, 15 minutos, né? E aí, uma das coisas que ela me falou foi isso, não foi a primeira. Nossa, a gente passa tanto tempo dentro de uma empresa e aí 10 minutos foi suficiente para dizer, olha, muito obrigada por tudo, a gente foi muito feliz enquanto durou, né? Mas não faz mais sentido. E é um direito da empresa, né? Sim. Assim como é um direito nosso, é um dever, digamos assim, para conosco, para a gente mesmo, de cuidar dessa empregabilidade, de tomar essas ações para que, se isso acontecer, eu tenho, né, ali uma base sólida. E uma outra questão com relação ao currículo que me ocorreu, muitas pessoas ficam, mas será que precisa de currículo ainda nessa era digital? E eu quero te perguntar o que tu acha, Thiago? Precisamos ter currículo ou vai lá e baixa o PDF do LinkedIn e vamos embora? Olha, eu ia te perguntar se hoje ainda estávamos usando os mesmos modelos de currículo de antigamente. Eu ouvi alguma coisa assim, não precisa ter o nome da rua, você precisa ter o bairro que você mora, precisa ter a cidade. A pessoa só precisa ter uma direção assim de onde você vem, né? Mas você não precisa pôr endereço, X filhos, brasileiro, etc. Mas eu ainda acho, assim, eu acredito que se aplica ainda hoje, tá? Eu acredito que se aplica. Aí você, como a expert, vai falar pra gente. Muito bem. Muito bem, passou no teste. Tu, uma pessoa super por dentro, né? E então, assim, mas é uma brincadeira, mas acontece muito da pessoa achar que não precisa, tá? O que acontece? Hoje a gente tem automação, a gente tem muitas plataformas de vaga, então eu digo, o jeito de contratar mudou, o jeito de procurar emprego mudou e tem mudado bastante. Então a gente precisa entender como funcionam as plataformas de vaga, os filtros, isso é algo que eu faço questão de explicar para os meus assessorados. Então, como recrutadora, né, eu abro ali, mostro como funciona uma plataforma de vaga, a gente trabalha com as principais, como que o recrutador aplica o filtro, como que funciona, como que um candidato evolui nesse processo, o que é automatizado, o que depende do olhar do recrutador, e isso parece que dá um start, assim, na pessoa, que ela, então tá, então é por isso que tem que ter a palavra-chave. Então, é isso que vocês estão querendo dizer quando, não passou no filtro do robô de vaga, isso que é robô de vaga. A pessoa começa a entender. E para mim, funciona muito isso, entender o processo, para que eu possa escolher as melhores estratégias. Eu não vou fazer só porque eu ouvi a diquinha lá. E a diquinha pode ser muito boa, inclusive. Só que nem tudo vai se aplicar para todo mundo, né? É diferente quando a gente tem uma assessoria, alguém que... Não, Thiago, teu caso é esse, a gente vai por esse caminho, porque, né, baseado na minha experiência, te passa mais segurança. Mas, sim, o currículo ainda é importante. Por quê? No currículo, tu vai ter a base,
do teu histórico profissional. E quando tu precisar passar essas informações para a plataforma de vaga, elas já vão estar coordenadas, organizadas dentro de um currículo. Além disso, tem plataformas de vaga que tu pode fazer o upload do teu currículo. Então, ela pede ali, né, para te incluir o arquivo. E aí, utilizar o currículo no formato de Word, né? Quando for assim para te incluir dentro de uma plataforma de vaga, pode usar o formato Word, não precisa ser PDF. Quando tu vai mandar por e-mail, sim, o ideal é o PDF, mas quando tu vai imputar para dentro de uma plataforma de vaga, como a GUP, como tantas outras plataformas que tem, né, essa função, até o trabalho conosco de algumas empresas, né, tem a função ali de tu incluir o currículo, pode ser no Word. Mas é importante que ele não seja aquele currículo criativo. Pena que eu não tenho aqui impresso, senão eu até ia mostrar. Eu sempre falo isso. O que é o currículo criativo, né? Que a gente chama? É aquele modelo diferentão, colorido, né? Que a pessoa vai dizer ali que ela sabe de Excel, ao invés de falar avançado, intermediário e básico, ela usa os gráficozinhos, né? Preenchido. Tá meio preenchido, é bom. Mais preenchido é ótimo, ou excelente, sabe? Usa gráficos. Esse não é um currículo que eu, nem a maioria dos recrutadores, né, orientemos que esteja usado. Por quê? Porque ele não é um bom currículo para automação, o processo de automação. Então, o processo de automação, ele vai buscar palavras como Excel avançado. E ele não vai conseguir fazer a leitura do teu Excel se tu tiver usado gráficos para demonstrar o conhecimento que tu tem em Excel. Sim. E o recrutador, e aí me diziam assim, mas o recrutador, será que não vai, quando é o recrutador humano, assim, quando eu mando meu currículo pelo e-mail, será que não vai chamar mais atenção? Para falar a verdade, como recrutadora, não. Por quê? Porque o recrutador, ele está ali com vários currículos, com várias demandas. Então, quando ele encontra as informações numa ordem, né, nome, cidade, e-mail, telefone, formação, experiência, resumo das qualificações, objetivo, né? Gente, objetivo é o cargo que vocês estão buscando. Não é objetivo fazer a diferença, me desenvolver na minha área, né? E por incrível que pareça, Thiago, tem bastante currículo ainda assim. Por isso que eu acho que esse assunto de recolocação é muito importante. E acontece. Mas nesta ordem, porque vai facilitar a vida do recrutador. Senão vai estar aqui a informação da formação, daí, mas será que ele tem Excel? Deixa eu olhar aqui embaixo. E a gente acha que não muda tanto, mas para essa questão de segundos que os recrutadores têm para fazer esse primeiro crivo, às vezes tu acaba sendo prejudicado, porque ele achou que tu não tinha, a informação estava lá na terceira página, e era uma informação que ele esperava que tivesse, né? Às vezes a idade até não é muito relevante, mas a cidade da pessoa, como tu disse, é relevante. E a pessoa não colocou, ela colocou num lugar que o recrutador tem que procurar. Então, facilite a vida do recrutador. Porque Luísa, vai ser bom. E fala uma coisa pra gente. Aí agora eu vou aproveitar para trazer todas as informações aqui à tona para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, né, de forma orgânica, vai ficar aí na rede. Assim como uma vez que eu já tive de frente com alguns produtores musicais, na época que eu tocava, que eu era de banda, o cara falou assim para mim, para a banda, vocês têm 15 segundos para convencer quem está te ouvindo a continuar, ou a trocar a faixa, ou a trocar a música. Rola isso com o recrutador? Tem 15 segundos para falar, pô, esse currículo é legal, deixa aqui, depois eu olho melhor? Já respondo, mas só para não esquecer de uma coisa que tu falou que é importante, que eu estava esquecendo de falar. Não precisa colocar endereço, não precisa colocar muitas informações assim, muito. Então, eu digo assim, se a cidade é pequena, tu pode colocar só a cidade. Se tu mora numa grande metrópole, tu pode colocar região, né? Região norte, região sul, ou até o bairro. Mais do que isso, não há necessidade, até pela tua segurança, né? Informações pessoais também são muito pessoais, são irrelevantes, né? Então, também não precisa colocar. Mas sobre o tempo, né? Essa é uma curiosidade que as pessoas têm. Eu já vi falando que demora 5 segundos, 9 segundos, 15 segundos, né? Tem várias informações. Assim, eu não sei quantos segundos, tá? Mas a primeira olhada no currículo, a primeira análise, ela é muito rápida, realmente. Por quê? Fatal, né? Porque nesse momento o recrutador ainda, ele tem muitos perfis normalmente para analisar. Então, ele está fazendo um filtro e ele precisa encontrar
as informações que ele está buscando. O que normalmente ele está buscando saber nesse primeiro momento, tá? Que é esse me convence, ou ele vai passar de faixa, que tu falou. Ele quer saber a localização da pessoa, por isso que tem que estar bem claro lá. Quem quiser um modelo de currículo, me chama lá, tem ali o meu... Eu achei muito chique esse negócio do QR Code ali, Thiago, que tu colocou. Aciona ali o meu QR Code e me pede que eu mando, tá? É um modelo de currículo tradicional que eu oriento, que vem nessa ordem. Justamente por isso, porque já tem o poder de mostrar para o recrutador o que ele precisa ver, de cara. Legal. Né? Então, é rápido sim, mas não tem, assim, que eu saiba um tempo X, né? É rápido e depende muito do recrutador. Tem recrutador que vai ser mais rápido, tem outro que vai ser um pouco mais analítico. Mas, via de regra, é feito o primeiro filtro nesses básicos. Aí, depois, no segundo filtro, que ele vai olhar com mais atenção, para definir se ele vai chamar ou não. Tanto que a gente trabalha em Kanban e tem ali pré-selecionados, né? Então, vem o filtro, aí vem as candidaturas, aí vai aplicar os filtros, geralmente da automação que tu está utilizando, a região, diversos filtros, né? Mas assim, região, palavra-chave, os filtros que tu está utilizando. E vai ter os pré-selecionados. Aí tu vai passar para a próxima aba. E aí, nessa próxima aba, vai passar alguns para a aba de seleção e vai analisar com maior critério antes de chamar, espera-se, né? Antes de chamar a pessoa, antes de marcar uma entrevista, que ele faça uma análise. Muitas vezes, nessa análise mais minuciosa, o recrutador até vai fazer um contato antes de marcar a entrevista. E vai dizer assim, olha, Thiago, tô aqui com o teu currículo, né? Eu vi que tu tem experiência tal, me conta um pouquinho mais. Por quê? Porque ele ficou com alguma dúvida ali, ele quer, antes de te convidar para o processo, saber se tu vai fazer aquela entrega ou se tu tem aquela qualificação que ele está buscando e tudo mais. Legal. Não, é bacana, porque aí o pessoal fica meio já antenado de como funciona, você está nos bastidores, é diferente. É por isso que você fala sobre a importância do objetivo. Se de repente o cara que está recrutando, ele tiver um trainee, uma pessoa que está assistente ali, fala assim, ó, separa todos os currículos que tem como objetivo vendas. E aí começa a separar. Se você colocou vendas, administrativo, financeiro e logística, o cara já confundiu, o cara já tira. Então é por isso que é importante estar com o objetivo bem determinado ali, né? Muitíssimo importante, sim. Até porque, assim, todas as áreas, daí já me parece que a pessoa está um pouco, né? Pode passar a impressão, não quer dizer que esteja, mas pode passar a impressão de que a pessoa está aceitando o que vier, e aí não é legal também para a imagem da pessoa. Enfim, eu gosto muito do objetivo bem definido. Quanto mais definido for, melhor. E quando eu falo objetivo, eu falo cargo mesmo. Qual é o cargo que eu estou buscando? Porque, vamos lá, eu estou com o teu currículo aqui. Aí eu vi que tu teve uma experiência com analista, depois como líder, depois como analista, depois como líder. E aí eu vou ficar na dúvida, tá, mas será que eu tenho uma posição, de repente, que é analista de novo? Sim. Será que ele vai aceitar, né? Então, assim, tem que estar escrito em algum lugar ali qual que é o teu objetivo no momento. Se tu mandou o currículo, se a gente está falando de currículo e não de preencher na plataforma de vagas, então é ali no objetivo que vai estar escrito, ou até mesmo no resumo das tuas qualificações. Eu gosto de dizer, né, como recrutadora, para os meus clientes, eu digo também, coloca a informação no LinkedIn e coloca no currículo, seja claro, quanto mais clareza tu tiver, mais chance tu vai ter de chamar para o teu perfil, né, recrutadores que realmente têm uma oportunidade que vai dar match com o teu perfil, né, Luísa, mas é você chamado para menos vaga, melhor, as vagas que realmente forem relevantes, né, a pior coisa que tem para um candidato é ser chamado para uma vaga que não faz muito sentido para ele perde tempo, ele cria uma expectativa, ele deixa de investir em outros processos para uma vaga que não está alinhada ao perfil dele, às vezes por uma falha lá na hora de elaborar o seu currículo, né? Sim. A gente vai ficar com algumas pendências, Luísa. A gente precisa voltar a falar sobre o feedback da entrevista, numa outra oportunidade, porque, horrível você não receber nem o sim nem o não. Isso é a pior coisa do planeta, porque o cara fica ali, ele não sabe se ele pode ir. Vamos sair comigo? Tal, não posso, porque posso receber uma ligação, um e-mail, alguma coisa, então aquela presa, né? Você, né? Dois outros pontos. Você criar um artigo do Hansel Top Voice
Esse do barco, do navio, é muito interessante para as pessoas mesmo entenderem que você consegue se colocar numa posição e entender, muito bacana. E assim, é como você disse, né? Recolocação, assim, tem muita coisa, a gente poderia passar a noite inteira falando, o pessoal perguntando e não ia acabar. Mas é bacana, tem algumas particularidades que o pessoal tem interesse, eu estou perguntando porque eu já ouvi. E sobre essas plataformas também, eu ouvi bastante gente no LinkedIn falando que em algumas plataformas, assim, eu nunca vi ninguém ser contratado por elas. E aí isso é muito, muito instigante. Você fala assim, meu, sério isso? Porque assim, elas são as principais hoje que estão lá no LinkedIn contratando, só que muita gente relata que elas nunca contrataram ninguém. E aí... Ai, Thiago, esse assunto é uma live só para falar desse assunto, né? Mas que bom que tu trouxe esse assunto, porque tem sim, sabe? O que eu acredito, tá? Tem a questão da plataforma, que não é tanto da plataforma a plataforma, né? É da pessoa que está ali parametrizando a plataforma, porque tem profissional de RH ali que vai incluir filtros, que vai incluir etapas. Então, eu vejo profissionais reclamando assim, é muita etapa, né? Ou filtro, eu já me inscrevi automaticamente, já recebi uma mensagem me dizendo que meu perfil não foi selecionado, né? Como assim? Isso é automação. Então, quanto maior for a empresa, mais chances tem delas usarem plataformas mais robustas, com mais possibilidades de filtro, com mais possibilidades de automatizar o processo. Eu falei sobre chatbots essa semana aí num artigo, né? Que acontece isso pelo WhatsApp, ele já vai te perguntando e já vai dando a resposta e já vai sendo eliminado ali no WhatsApp mesmo, né? Eu penso que de se ter mais bom senso por parte dos recrutadores, porque a gente vê processos com etapas desnecessárias, parametrização do sistema que quer encontrar um profissional que, né, tenha todas as... Quando, na verdade, tem requisitos que podem ser negociados, né? Mas o que eu vejo mais acontecer é, assim como a Luísa era, a pessoa ter ranço da plataforma e aí não se empenhar, não aprender, não estudar sobre a plataforma e ir na tentativa e erro. E eu digo que tem um ciclo da frustração, né? Que é esse esquema tentativa e erro. Então, o que acontece? Eu não sei a estratégia, eu erro, eu me dou mal, eu me frustro e eu continuo não sabendo a estratégia, eu erro, eu me dou mal e eu fico nesse tentativa e erro. Até que um dia eu penso assim, não, mas peraí um pouquinho. O que eu tô fazendo de errado? E aí eu vou lá e começo a entender como funciona aquela plataforma. Então, hoje eu vejo assim que as plataformas que o pessoal tem mais ranço, elas inclusive estão dando um tutorial, né? Para que as pessoas entendam como elas funcionam. E tem canais de atendimento também. Então, tem uma parte do interesse que é nosso, de quem está buscando uma recolocação. Não passando panos quentes, porque a gente sabe que no processo seletivo, dependendo da empresa, poderia ter uma experiência melhor para os candidatos, deve se pensar na experiência do candidato, e nem sempre, infelizmente, isso acontece. Mas eu gosto muito de falar para os meus clientes o seguinte: a gente foi convidado para o torneio, vamos jogar esse jogo ou não vamos? Se eu ficar, ou eu vou ficar lá na arquibancada reclamando, né, que o time tá ruim, que o técnico tá ruim, não vou entrar, não vou fazer gol, não vou conseguir minha vaga, ou eu vou jogar o jogo conforme as regras do jogo. E as regras do jogo entenda de processo seletivo automatizado. Entenda como funcionam as palavras-chave, o filtro dos recrutadores. Vai lá no meu LinkedIn, tem artigo. Eu fiz um e-book agora, contando um pouco sobre processo seletivo automatizado. Então, não compartilhei ainda, mas quem quiser me chama, que eu mando o link para baixar o e-book. Ainda não tive tempo de organizar, né, o compartilhamento do conteúdo, mas vá atrás, né? E, se tu me permite ainda, vá atrás de estratégias, não de dicas. Vá atrás de informação, de fontes que sejam, né? Não... Porque tem muita coisa acontecendo, né? Muitas promessas. Então, assim, tome cuidado com relação a isso, para não comprar também gato por lebre, né? Porque quem está buscando uma recolocação merece respeito, né, Thiago? Então, assim, tem coisas que... Como diz uma professora minha, não há o que não haja nessa internet, né? Então, tome cuidado também na fonte, né? Verdade. Ó, tem uma pergunta do Emerson Santos para você aí. Oi, Legal, Luísa. O que é mais comum em uma contratação? O profissional ser encontrado pelo recrutador ou ele ser selecionado após enviar o currículo?
que é mais comum? Hoje em dia é ser encontrado pelo recrutador. Eu acredito que seja mais comum ser encontrado pelo recrutador, desde que tu esteja utilizando o LinkedIn de uma forma correta, desde que teu cadastro nas plataformas de vaga estejam atualizados. Então, que tu crie condições para que o recrutador te encontre. Tu vai fazer a automatização trabalhar por ti, né? Fazendo essa parametrização de incluir termos, incluir palavras-chave, de atualizar. Gente, atualizem as plataformas de vaga. Existe um filtro que os recrutadores utilizam, que é profissionais que tenham atualizado nos últimos 30 dias. Bem assim. Ele vai lá, clica. De 1000, tem 100 pessoas. Por quê? Porque o Thiago ficou buscando uma recolocação, digamos que em outubro, e a gente já está em fevereiro, e o Thiago pensa, poxa, não vai lá atualizar, né? Ou esquece, ou não sabe que existe esse filtro. E aí, o que acontece? Ele já só vai ir na repescagem, porque o recrutador, ele não é mauzinho, mas ele quer resolver o problema dele, né? Da forma mais eficiente para ele. Então, ele vai aplicar filtros que facilitem a vida dele. E os filtros, as pessoas que atualizaram mais recentemente, por exemplo, elas têm uma maior possibilidade de ainda estarem buscando uma recolocação, né? De ainda estarem precisando, estarem disponíveis para o mercado. Então, há muitos recrutadores que eu conheço aplicam esse filtro dos últimos 30 dias. Passou 30 dias, vai lá, faz um follow-up nas suas plataformas, né? Em todas elas, muda uma palavra, muda duas, insere um curso ali que eu tenho certeza que tu fez em 30 dias, né? Exatamente. Não teve atualizado, então atualiza, porque isso faz diferença. Mas eu vejo muito, assim, nessa era da automatização, respondendo a pergunta do Emerson, esse movimento das empresas encontrarem as pessoas. Mas também não exclui, né, a candidatura ativa, ir atrás das vagas, encontrar o recrutador lá no LinkedIn, dizer, olha, já me candidatei à vaga, recrutador, né? Estou bastante interessado, tem alguma forma de reforçar ainda mais o meu interesse, chamar a atenção do recrutador, mas claro, seguindo o protocolo, vai lá, faz a tua candidatura primeiro e depois aciona, não chega já mandando o currículo lá para o recrutador, porque isso não vai ser legal para a tua imagem, né? Faz a conexão do jeito certo, assim. Ou seja, o resumo é, ajuda ele a te ajudar. Exato, exatamente. Não tem jeito. Ajuda a Luísa, a te... estamos chegando aos finalmente, e a gente poderia ficar mais algumas horas, mas é um tema super importante, acredito que a gente consiga mais para frente fazer uma outra live falando sobre alguns pontos específicos. É muito bacana, é muito importante, traz muito conhecimento. E às vezes não é para mim, mas é para quem está em casa, para quem está do meu lado, para quem está precisando, e eu consigo estender e falar, ó, tem um LinkedIn de uma pessoa que pode ajudar, e tem isso, e tem essa matéria, tem esse link, segue aí. Espero que as pessoas possam compartilhar esse material, que possa seguir. Tá? Eu quero te agradecer, quero agradecer a cada um que está aqui com a gente, que participou, o Emerson, a Tânia, o Evandro, o Carlos, o Carlos Leandro colocou uma observação bacana, ótimo tema. Toda mudança é difícil, mas ela sempre vem acompanhada de crescimento. Excelente, Carlos, isso aí. Ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde. É isso aí. O Paulo Manuel, Daniela Smith, Francisco, Tânia, todo mundo. Gente, obrigado. Luísa, gratidão, obrigado por você estar com a gente, por ter contribuído com algumas dicas aí que foram dicas de ouro, que se o pessoal quiser mesmo, faz sentido se atualizar, tá sempre logado, tá sempre linkado e se conectar. É isso. Terça-feira. E não vejam a tecnologia como uma inimiga, vejam como uma aliada, procurem entender, procurem usá-la a teu favor, ao favor de vocês, né? Eu acho que essa é uma mensagem bem importante da gente passar. Eu agradeço imensamente aí o teu convite. Fico disponível para a gente fechar uma agenda para um próximo assunto. E também fico disponível a todos que tiverem alguma dúvida, que queiram me chamar no LinkedIn, para que a gente possa ser conexão, né? E fazer trocas, porque é para isso aí que a gente trabalha e estuda, né? Para poder compartilhar conhecimento e fazer a diferença no mundo. Compartilhar, isso mesmo. Terça-feira que vem estamos de volta. Amanhã, novo episódio do SG Flix, lá no LinkedIn, é muito bacana, falando sobre SG. Se faça sentido para todo mundo aí, que todo mundo possa ter uma semana abençoada e que a gente, terça-feira que vem, estamos juntos. Luísa, obrigado, bom descanso para você. Continue nesse propósito de ajudar as pessoas.
Valeu todo mundo. Bora lá. Tchau, tchau.